vamos só dar uma olhada aqui nesse index. Temos uma div com uma identificação content. Dentro dessa div, um nav, um header, um main, uma section e um footer. Estamos fazendo a ligação do nosso HTML com o CSS através deste link aqui. Então podemos já utilizar esse CSS e ver resultados aqui já na tela à esquerda. Aqui eu defini o body com box sizing border box para que seja configurado como caixas com padding, margem e espaçamentos. Font family eu deixei essa daqui, pois é só um exemplo, então não precisamos deixar muito bonito, nem escolher uma fonte especial. Estamos alinhando o texto centro. O conteúdo dos filhos, de todos eles, né? Então, filhos são esses daqui, nav, header, section, footer, e o pai é essa div aqui. Então, esse é o pai e esses são os filhos. Terão um background color light blue e um padding de 20 pixels. Poderia, por exemplo, colocar um padding de 10 pixels e salvar. Perceba que a distância da letra, né, da palavra até a borda diminuiu. Então é isso que o padding faz. Ele estabelece uma distância da borda até a letra. Então vamos colocar aqui 50 pixels. O suficiente deixar 20 pixels aqui. E vamos para outra propriedade aqui, content. Content, ele faz referência a esse bloco aqui, a essa div. Então, ele vai configurar esse bloco daqui. E identificamos ele como content para podermos aqui, então, definirmos sua configuração. Então, display grid, então, ele é configurado como grid. A seu comprimento máximo, podemos colocar 100 view width. Então, vou salvar aqui. Então, grid template columns. O que significa esse repeat 3,1fr? Significa que ele sempre vai repetir um comportamento. E qual comportamento é esse? De dividir em 3 colunas em proporções de uma fração cada. Então, por exemplo, se eu deixasse aqui 2, ele me deixaria 2 colunas para cada linha. Então, vou salvar. Temos aqui um nav, um header, um main, um section e um footer. Agora, vamos tirar essa configuração, essa anotação aqui e colocar, por exemplo, um fr, tem que ser tudo junto, uma fração, uma fração, uma fração, uma fração, né? O que é esse fr? Significa uma fração da tela. No caso, estamos colocando uma fração, vou salvar. E temos uma fração de tela para cada um deles. Se eu quisesse que o meu nav fosse maior, poderia colocar 2 frações para ele e ele teria um tamanho maior, até 5, se eu quisesse. E perceba que ele se ajusta aqui quando movemos para um lado ou para o outro, devido a essa propriedade, devido à propriedade Auro aqui definida. Não sei, na verdade, não é devido à propriedade Auro, porque ele já é responsivo, né? Então ele sempre vai pegar a fração correspondente. Então não tem nada a ver com esse alto aqui, não. Então vamos deixar aqui como estava antes. Repetir 2 vezes, pode ser. E por que esses blocos aqui de cima possuem uma altura maior do que as de baixo? Bom, isso é definido aqui, Grid Template Rows. Esse Grid Template Rows está definido como min-max 200 pixels Auro. Então, o que isso significa? Significa que o tamanho mínimo que ele vai ter é de 200 pixels e ele vai se ajustar automaticamente. Então, por isso que o
os nossos primeiros blocos têm um tamanho de 200 pixels. São maiores, têm um tamanho de 200 pixels. Se colocarmos 100 pixels aqui, perceba que ele reduz, diminui o tamanho. Então, para que todos tenham a mesma configuração de pixels e ajuste automático, podemos colocar aqui repeat. Podemos utilizar, por exemplo, o número... Vamos extrapolar, utilizar um 7 aqui e vou fechar. Então, salvando, perceba que todos têm a configuração agora de 100 pixels auto. Então, como que eu defino o número que eu ponho aqui, né? De quantas repetições eu quero, né? Que existam. Então, é só a gente olhar aqui a nossa grid. A contagem da grid, ela começa sempre pela borda. Então, por exemplo, aqui é a linha número 1, aqui é a linha número 2, aqui é a linha número 3 e aqui é a linha número 4. Já a coluna, aqui é a coluna 1, número, né? 1 para a coluna, aqui 2 e aqui 3. Então, se colocarmos 7, estamos englobando a quantidade de colunas que existem no nosso navegador, no nosso layout. Se eu colocasse aqui, por exemplo, 2, ele pegaria apenas a linha 1 e a linha 2. Então, o nav, o header, o main e section teriam essa mesma configuração de 100 pixels, porém o footer, como ele está na terceira linha, ele não seria configurado. Vamos ver? Ele perdeu a configuração. Então, aqui colocamos de acordo com a quantidade de linhas que temos no nosso layout, e não apenas visualmente, mas linhas que utilizaremos aqui nas propriedades de grid column start ou grid column, grid row, que vou abordar um pouquinho mais para frente. Então eu vou colocar aqui um 4, vamos deixar aqui um 9 para ser bem abrangente. Então, aqui agora vamos ver essa propriedade grid gap. Por que temos esse espaçamento entre esses blocos? Porque grid gap foi utilizado. Se eu comentar esse grid gap e salvar, perceba que esse espaço vazio entre eles, ele desapareceu. E esse grid gap, ele está configurando esse espaço vazio tanto para linhas como para colunas. Se eu quisesse apenas para as minhas linhas, eu deixaria assim. E se eu quisesse apenas para as minhas colunas, eu deixaria assim. Outro modo de utilizar essa propriedade seria assim. Vou comentar aqui. Então, poderíamos usar grid column gap e vou salvar 2 pixels agora, então o espaçamento é menor. Ou então poderia utilizar esse grid row gap de 2 pixels. Vamos salvar e ele me deu agora nas linhas. Bom, além desses gaps que a gente utilizou, também é possível realizar algumas outras configurações aqui, por exemplo. Então, se tirarmos aqui, deixa eu voltar aqui, e colocarmos aqui, por exemplo, gostaria que tivesse a minha primeira linha, a partir da primeira linha tivesse 50 pixels, a segunda 100 pixels, a terceira 200 pixels. E eu vou manter o grid gap para a gente conseguir visualizar. Salvar. Perceba que eu defini aqui que a minha primeira linha tem 50 pixels, aqui, a segunda 100 e a terceira 200. Outra opção que podemos utilizar também é a porcentagem. Então, vamos ver se isso daqui funciona. Então,
Um ocupa 50% do bloco, o outro 100 e o outro 20. O mesmo que fizemos aqui, podemos fazer aqui também para Grid Template Columns. E podemos utilizar outras unidades. Então, 5 rem, 10 rem, 2 rem. Então, veja que temos muitas opções para configurar o nosso layout.